Olá, eu sou o professor Fernando Veiga, eu sou professor e coordenador da residência médica em otorrinolaringologia da disciplina da nossa faculdade. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre um tema que é muito comum na vida de todo médico, que é rinossinusites. É um tema que qualquer paciente pode apresentar em qualquer ambiente, em qualquer especialidade, né? No PS, no ambulatório. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu só colocar aqui uh, o primeiro aula. Então vamos lá. Então, rinossinusites. Então, primeiro termo conceitual. O nome correto é rinossinusites. Por quê? Porque toda inflamação ou infecção dos seios paranasais sempre começa, normalmente, com uma inflamação nasal. Então, por exemplo, vocês devem ter assistido a aula de rinite e a inflamação causada na mucosa nasal pela rinite pode ser uma causa ou um fator para o desenvolvimento de uma rinocinusite. Mas no jargão médico, de maneira geral, se vocês falarem sinusites, todo mundo vai entender. Tudo bem? E como que a gente pode fazer os critérios definidores de uma rinocinusite? Então, vocês têm aqui do lado esquerdo da tela, vocês têm aqui desse lado, vocês estão vendo aqui esses 4 sintomas, e para a gente definir que o paciente possa ter uma sinusite, ele tem que ter 2 ou mais desses 4 sintomas, sejam ele obstrução nasal, rinorreia, anosmia ou hiposmia e dor ou pressão, dor na cabeça, cefaleia ou pressão facial. Sendo que tem que ter 2 ou mais, sendo que obrigatoriamente, nós temos que ter ou obstrução nasal ou rinorreia. Então, ou obstrução nasal ou rinorreia. Se você não tem obstrução nasal e não tem rinorreia, provavelmente pode ser que esse quadro não seja de sinusite. Então, vamos lá. Dos 4 sintomas, temos que ter 2 ou mais dos 4, sendo que obrigatoriamente obstrução nasal e rinorreia têm que estar presentes. Isso para adultos. Depois a gente vai falar para crianças. Isso é o que o médico generalista vai fazer um diagnóstico clínico de rinocinusite. O médico especialista, ele acaba utilizando de outros artifícios para corroborar, para confirmar esse diagnóstico. Então, o que ele usa? Ele vai usar o quê? Ele vai usar a endoscopia, né? Onde ele vai ver ou secreção, ou edema nos meatos, ou vai ver eventualmente pólipos, mas não vai ser uma coisa que o médico generalista vai ter à mão. Ou ele vai usar a tomografia. Então, algumas alterações de tomografia são sugestivas de rinocinusite. Mais uma vez, ninguém vai ficar pedindo tomografia para todo paciente que tem sintomas de rinocinusite. O diagnóstico da rinocinusite, ele é clínico. Então, vocês, com os 4 sintomas, sendo que, desses 4, lembra, 2 obrigatórios, ou obstrução ou rinorreia, vocês podem desconfiar que o paciente já tenha uma sinusite. Tudo bem? Então, guarda o seguinte, o grande X da questão é que, apesar desses 4 sintomas, a dúvida é, essa rinocinusite é viral? Essa rinocinusite é alérgica? Essa rinocinusite é bacteriana? Porque se vocês forem pensar em quadros virais, em quadros alérgicos, você pode ter os 4 sintomas. Pensa numa rinite. Ela dá obstrução nasal? Pode dar. Ela dá rinorreia? Ela dá rinorreia. Ela pode dar dor facial? Não é muito comum, mas eventualmente pode dar. E ela dá perda do olfato? Também pode dar perda do olfato. Pensa num resfriado. Daí é mais próximo ainda de uma sinusite. E a pergunta é, quando que nós vamos pensar num quadro bacteriano? Porque é esse que vai fazer a diferenciação da gente usar ou não o tratamento adequado. A gente chega lá, mais para frente eu vou explicar para vocês como que a gente vai chegar nessa história. Lembra, em adultos, os 4 sintomas definidores, lembra da roda. Então, a roda é um acrônimo para vocês lembrarem dos sintomas. Então, rinorreia, obstrução, dor facial ou cefaleia e anosmia.
sendo que tem que ter pelo menos 2, sendo 2, pelo menos um dos 2 obrigatórios, ou rinorreia ou obstrução. Isso para adultos. Para crianças, não é a roda, é o RODT, troca o A pelo T. Então, a rinorreia continua, a obstrução nasal continua, a dor continua, e agora entra no lugar da anosmia a tosse. Então, em crianças que tenham pelo menos 2 desses sintomas, sendo obrigatoriamente um deles rinorreia ou obstrução, essa é a criança que você pode desconfiar que ela tenha um quadro sinusal. E aí nós vamos trabalhar com isso lá para frente. Tudo bem? Então, é importantíssimo, na hora que a gente vai fazer o diagnóstico clínico, ter a história e ir atrás desses sintomas. Óbvio que a gente vai atrás de outros sintomas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas esses 4 são os sintomas definidores daquele quadro que pode ser sinusal. Então, vamos pensar como que acontece uma sinusite. Então, toda sinusite, ela começa com uma obstrução do ósteo de drenagem, né? Por qualquer motivo. Pode ser edema, pode ser rinite, pode ser eivas, pode ser qualquer coisa que leve a uma obstrução do ósteo de drenagem. Isso pode levar a 2 coisas principais. Primeiro, você tem mudanças nas características desse ar e dessas condições dentro do seio. Então, você vai diminuir o PO2 porque não entra ar direito no seio, sobe o PCO2 porque ele não elimina o CO2 que está sendo ali produzido e diminui o pH. Com isso, você tem também, por causa dessa obstrução, uma retenção de secreções. Então, a secreção vai ficar parada lá. Esses 2 vão levar a uma diminuição do transporte mucociliar e isso favorece o crescimento bacteriano. Frente a um crescimento bacteriano, o que você vai ter é infecção. E essa infecção faz com que haja mais edema e aí você vai ter mais obstrução do ósteo de drenagem. Levando a mais modificações, que vai levar a mais crescimento bacteriano e infecção. Então, com isso, você faz um círculo vicioso. Você fica esse tempo todo nesse ciclo vicioso. Por que é importante a gente entender isso? Quando a gente for pensar lá no tratamento, a gente vai voltar nesse fluxograma para entender quais são os objetivos do nosso tratamento. Tudo bem? Todas essas falhas, todas essas... opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Todos esses são fatores locais que levam à obstrução dos ósseos de drenagem. Qualquer um deles. Qual que é o mais comum? O mais comum de todos eles é a IVAS. Está aqui, ó. O mais comum, o resfriado comum. Mas vocês veem, ó, que a gente falou de rinite alérgica, também é muito comum. Né? São os que a gente tem mais chance de causar obstrução e, com isso, por serem mais comuns, são os mais prevalentes como causas de rinocinusite. Né? Mas você pode ter hipertrofia de adenoide, corpo estranho, traumas faciais, iatrogenias, por exemplo, pós-cirurgias, todos eles são causas. Né? Tumores, pólipos nasais, são causas bem comuns. Né? Outro problema que nós temos que pensar, assim, o que pode levar a causa, como causa de rinocinusite, são os fatores sistêmicos. Então, nós temos doenças que podem aumentar a chance do paciente ter sinusite. Então, por exemplo, a fibrose cística, que é aquela doença que tem um problema genético na bomba de cloro, então as secreções ficam muito espessas, isso favorece a retenção, e a retenção gera um processo inflamatório que leva à obstrução, e isso vai levar a todo aquele mecanismo que a gente falou. Imunodeficiências não precisamos explicar muito, seja ela qual for, desde AIDS até imunodeficiências mais específicas, por exemplo, da IgA secretora, fazem com que o sistema imunológico da pessoa não funcione direito. Isso favorece infecções de maneira geral, rinossinusites, né? Diabetes, tuberculose, quimioterapia, porque são doenças muito debilitantes para os pacientes, e se elas são debilitantes, o sistema imunológico também sofre, e isso favorece. E até refluxo gastroesofágico. Então, é muito mais comum em crianças. Então, quando vocês tiverem uma criança que tem muita história de sinusite, um dos diagnósticos a ser descartado é de refluxo, porque as crianças, principalmente as menores, podem ter refluxos que cheguem até a cavidade nasal, quando elas estão deitadas. Isso gera um processo inflamatório importante
que é uma das causas de rinocinusite, principalmente a rinocinusite de repetição. Então, quando vocês pegarem uma criança com muita rinocinusite, não é só tratar a sinusite, mas principalmente descartar o que poderia estar causando isso. Uma das coisas, o refluxo gastroesofágico. Condições ambientais. Então, na nossa área, no ABC, nós temos muitas empresas, o ar é muito poluído, tem muita partícula no ar. Tudo isso favorece o desenvolvimento das rinossinusites, porque elas causam uma inflamação constante do nariz das pessoas. O cigarro é a mesma coisa. De todos eles, o cigarro é o pior. Tanto é que pacientes que têm doenças nasosinusais devem evitar cigarro e evitar ambientes onde pessoas fumam. E os extremos de temperatura. Então, muito tempo em temperatura fria e muito tempo em ambiente seco, com baixa umidade, favorece com que o transporte mucociliar não funcione direito, que a produção de muco acabe diminuindo, porque ela não consegue vencer esses fatores, e isso favorece uma exposição da mucosa, uma inflamação e uma provável ou possível sinusite. Tudo bem? Classificação. Então, como toda doença em medicina, a rinocinusite também segue os padrões básicos de como a gente classifica temporalmente as doenças. Então, uma rinocinusite que dure até 12 semanas, ela é considerada uma rinocinusite aguda. Uma rinocinusite que dure mais de 12 semanas, uma crônica. A sinusite recorrente é a sinusite que ocorre pelo menos 4 episódios por ano. E a sinusite complicada é qualquer doença ou qualquer afecção que seja em outros sítios anatômicos que estão perto dos seios paranasais e que tenham como infecção primária uma sinusite. Tudo bem? Vamos fazer aqui só um parênteses. Quando a gente fala em rinocinusite crônica e rinocinusite de repetição, a gente tem que entender uma coisa importante. A rinocinusite de repetição, ela acontece assim: o paciente tem uma rinocinusite, daí vocês vão tratar a rinocinusite, ele vai voltar ao normal, significa sem sintomas. E a partir de um certo tempo, ele pode ter um novo episódio. E daí vocês vão tratar e ele vai voltar ao normal, sem sintomas. Então, isso é um pouco diferente do paciente que tem rinocinusite crônica. O paciente que tem rinocinusite crônica, ele tem normalmente sintomas o tempo todo. O que ele pode ter são agudizações do sintoma, que vocês podem controlar, mas ele volta à linha basal dele, que é com sintomas. Então, aqueles 4 sintomas que eu falei para vocês, eles são os definidores da rinocinusite, mas eles são mais característicos da rinocinusite aguda, porque eles têm dor. Então, a dor, ele é uma característica da sinusite aguda ou da agudização de uma sinusite crônica. Normalmente, o paciente que tem sinusite crônica, ele não vai te contar que ele tem muita dor. Ele vai ter outras coisas. Ele vai ter obstrução nasal, ele vai ter a perda do olfato, ele vai ter a rinorreia, ele vai ter tosse, eventualmente, se for criança. Mas, normalmente, ele não te conta muito de dor. Quando ele vai te contar da dor? Quando ele agudizar o quadro. Então, essa diferenciação, o paciente tem um quadro que dura mais de 12 semanas e agudiza, e quando ele é tratado, ele volta à base, é diferente do paciente que não tem sintomas e fica tendo crises de sinusite. Tudo bem? Isso é um conceito importante para vocês entenderem. Tá? Vamos voltar lá. Então tá bom, da classificação a gente já falou. Agora vamos falar um pouquinho da microbiologia e daí da sinusite aguda. Esses 3 primeiros aqui que vocês estão vendo, esses 3 primeiros que vocês estão vendo aqui, que é o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus e a Moraxella, são as 3 bactérias mais comuns que vocês vão encontrar quando vocês tiverem um quadro de sinusite aguda. Por que isso é importante? Porque quando vocês forem fazer o tratamento da sinusite aguda, esses 3 têm que estar na cabeça, para vocês direcionarem adequadamente o tratamento. Lembra que dessas 3 bactérias, a mais comum ainda continua sendo o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae.
que vai ter aí uma prevalência de uns 50% até 70% nos nossos pacientes com sinusite aguda. O hemófilos e a moraxela, eles são uma porcentagem menor, né? O hemófilos de 10 a 15, a moraxela um pouco menos, de 5 a 10. E eles são importantes por quê? Porque principalmente nas crianças menores de 5 anos, o hemófilos e a moraxela têm uma prevalência um pouquinho maior. E essas duas bactérias, elas são produtoras de beta-lactamases, que vão inativar a amoxicilina, que é o principal antibiótico que a gente usa na sinusite aguda. Então, se vocês estiverem atendendo uma criança com menos de 5 anos, e lembrar que, eventualmente, essas duas bactérias podem estar mais prevalentes, e vocês vão pensar se vale a pena ou não dar só amoxicilina ou dar alguma outra um outro antibiótico que não seja, que seja resistente às beta-lactamases que são produzidas por essas duas bactérias. Tudo bem? Então vamos lá. Lembra que eu falei daqueles 4 sintomas? Então, aqueles são os sintomas definidores da rinocinusite, mas os pacientes podem contar uma série de sintomas para a gente. Todos esses que vocês estão vendo aí são sintomas que são prováveis ou possíveis dos pacientes nos contarem. A história normal da sinusite é que o paciente começa a ter, por exemplo, um resfriado e aquele quadro, em vez de melhorar, ele vai piorando ou vai aparecendo outros sintomas. Então, além da obstrução nasal, da rinorreia, da perda do olfato, da dor, eventualmente, às vezes eles se queixam de dor na arcada superior ou os dentes ficam sensíveis. Por quê? Porque às vezes o paciente tem, principalmente o adulto, ele tem raízes dentárias que estão em contato com o seio maxilar. E isso faz com que os dentes fiquem sensíveis. Ele pode ter febre, pode ter fadiga. A febre é muito mais comum entre as crianças do que entre os adultos. A tosse pode ocorrer nos dois, mas ela é mais comum nas crianças. Pode ter qualquer sintoma baixo da garganta. Então, você pode ter irritação na garganta, uma faringite. Você pode ter disfonia, porque a secreção que é produzida no nariz pode ficar escorrendo na garganta. E isso gera um processo na faringe e na laringe, inflamatório, uma faringite, uma laringite, e o paciente tem as queixas mais baixas. Então, todo esse quadro, o paciente pode contar para a gente, tá certo? Tá bem, então, do ponto de vista clínico, qualquer médico, usando os sintomas, pode fazer o diagnóstico de rinocinusite. A gente precisa pedir exames complementares para fazer diagnóstico de rinocinusite? Não, a gente não precisa fazer exames complementares. Se vocês têm os critérios definidores, vocês já têm um grande passo para falar, isso é uma sinusite, vamos tratar. De qualquer forma, em algumas situações, a gente vai usar exames complementares. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando que a gente vai usar exames complementares e quais vão ser eles? Então, de maneira geral, como exames complementares, nós temos esses 4, a endoscopia nasal, que é chamada às vezes de nasofibroscopia, né? Tem o raio-x de seios paranasais, a tomografia e a ressonância magnética. Então, vamos lá. O que o clínico vai usar? Né? Normalmente, o clínico vai usar, ou pode usar, a radiografia e tomografia. Só que, atualmente, não há sentido de pedir-se radiografia de seios paranasais para diagnóstico de rinocinusite. Mais uma vez, o diagnóstico é clínico. E lembrem, tem um trabalho que fala que mais ou menos 40 a 45% das radiografias de seios paranasais dão resultado falso positivo e mais ou menos de 45% a 50% das radiografias de seios paranasais dão resultado falso negativo para rinossinusites agudas. Então, significa que a radiografia não vai te ajudar muito. Tudo bem? Mas o que o especialista usa? A gente usa muito a endoscopia nasal. E o que eu quero ver com a endoscopia nasal? Alterações dentro do nariz que me corroborem, que me confirmem aquele diagnóstico clínico que eu já fiz previamente. A tomografia computadorizada seria o exame padrão ouro para a sinusite. O grande problema é que a gente não pode ficar pedindo tomografia computadorizada para todo paciente com rinite, principalmente pensando no serviço público. Isso encarece o atendimento e vai
de alguma maneira, lotar a radiologia de um hospital. Então, não é uma estratégia muito boa. Para sinusites crônicas, ela é exame mandatório. Para sinusite aguda, não. Mas para sinusites crônicas ou de repetição, ela é o exame mandatório. Nós temos que fazer. A ressonância magnética ela é reservada para fazermos diagnósticos diferenciais, principalmente quando há uma desconfiança que aquele quadro de rinocinusite crônica ou de repetição tenha um caráter tumoral. Então, a ressonância vai dar mais informações desse ponto de vista. Então, vamos olhar aqui algumas fotos, só para vocês entenderem. Então, ó, a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, uma nasofibroscopia de uma fossa nasal direita. Então, aqui a gente está vendo aqui embaixo ó, a concha inferior, essa aqui é a concha média, e esse é um grande desvio de septo que está obstruindo o meato médio aqui, ó. Isso, levando a obstrução do meato médio, pode levar a rinocinusite. Aqui do lado direito da tela, vocês estão vendo que aqui é o septo, aqui é a parede lateral de uma fossa nasal esquerda, então nós estamos vendo uma fossa nasal do lado esquerdo, com uma fibroscopia. Aqui é a concha média e esse aqui é o meato médio. O que a gente está vendo aqui no meato médio? Essas estruturas aqui, que na verdade são tumores benignos conhecidos como os pólipos nasais. Os pólipos nasais, eles obstruem o meato médio. E essa figura aqui embaixo, a gente tem uma fossa nasal do lado esquerdo de novo, então aqui é o septo, aqui é a parede nasal, e aí aqui é a concha média. Esse espaço é o espaço do meato médio. E o que a gente enxerga nesse meato médio? Secreção purulenta. Se a gente enxerga secreção purulenta no meato médio, essa secreção só pode estar vindo ou do seio frontal, ou do seio maxilar, ou do seio etimoidal anterior. Isso corrobora, isso confirma o nosso diagnóstico de rinocinusite, desde que a gente tenha o critério clínico antes de fazer o exame. Certo? Seios paranasais. Eu falei para vocês que não serve radiografia de seios paranasais. A gente não usa, a gente não pede nunca, não tem função. De qualquer maneira, se vocês encontrarem um raio-x pela frente, porque alguém pediu ou um paciente trouxe, como que a gente analisa esse raio-x? Então, a gente tem aqui um raio-x nessa incidência, que chama Waters, que é para ver os seios maxilares, aqui, ó, do lado esquerdo, o seio maxilar do paciente. Desculpe, do lado esquerdo, o seio maxilar do paciente, e o lado direito, certo? Comparar um lado com o outro para ver se é simétrico e principalmente se ele é escuro. Escuro, preto, porque preto é a ar no raio-x. Olhando esse raio-x do lado direito da tela, a gente vê que o lado esquerdo, o direito do paciente, o lado direito do paciente, nós temos ar, que está preto, e o lado esquerdo tem um velamento do seio, ou seja, ele está opacificado. Esse raio-x, frente a um quadro clínico, pode dizer que ele tem uma sinusite. Pode, mas não confirma. Então, a gente não vai usar. Tudo bem? Esse outro raio-x é para a gente ver o quê? É para a gente ver seios frontais. Mesma coisa, teria que ser preto, mas não é preto. Por quê? Porque ele tem cérebro atrás. Então, vai ter uma certa opacificação. Então, como que a gente sabe se está normal? Então, a gente vai comparar o seio frontal com a órbita, para ver se é mais ou menos igual. Aqui é igual, aqui é igual. Nesse raio-x aqui do lado direito da tela, a gente vê que o seio frontal do lado esquerdo, ele não tem uma opacificação tão grande quanto esse aqui, ó. Então, aqui, frente a um quadro clínico, a gente pode desconfiar que tem uma sinusite. Mais uma vez, não pedir raio-x de seios paranasais. Se a gente for escolher um exame, a gente tem que escolher a tomografia. Então, a tomografia, ele é um exame que dá mais sensibilidade para a sinusite. Tudo bem? Então, aqui do lado direito da tela, a gente tem um quadro de pansinusopatia, que está aqui, ó, velado, está tudo acinzentado, e do lado esquerdo, ó, preto. Lembra? Tudo que é preto é normal. Então, aqui, esse quadro, frente ao quadro clínico, é mais confiável. Olha aqui do lado esquerdo da tela como que é o normal. Então, a gente tem aqui o seio frontal, que são esses superiores, esses aqui são os seios etimoidais e aqui os seios maxilares, certo? Então, com essa tomografia,
frente ao quadro clínico de rinocinusite, isso é mais confiável que realmente seja uma sinusite. As sinusites, elas podem ser em qualquer seio, né? Elas podem ser só num seio esfenoidal, a gente pode ter só no seio frontal, aqui do lado direito, ou só no seio maxilar, aqui nessa figura aqui embaixo, né? Então, não precisa ser em todos os seios, elas podem ser mais localizadas. E, às vezes, a gente pode, pela tomografia, fazer o diagnóstico de uma sinusite fúngica. Como que a gente sabe isso? A sinusite fúngica, ela tem uma característica de juntar cálcio no fungo dentro do seio. Então, vocês veem aqui do lado esquerdo aqui do paciente, nessa figura, uns seios normais, que estão pretos, porque tem ar, e aqui a gente tem um velamento do seio maxilar direito, com esse, parece que tem osso aqui dentro do seio, certo? Isso é cálcio que o fungo capta. Então, assim a gente faz o diagnóstico de uma sinusite fúngica. A mesma coisa aqui, ó. A gente tem um seio maxilar direito normal, aqui nessa figura do lado direito da tela, que tem área. Aqui a gente tem um velamento do seio maxilar e aqui vocês veem que parece que tem alguma coisa mais cálcica, que parece mais osso. Isso é o fungo. Então, fungo desse lado, fungo desse lado. A sinusite fúngica é um dos tipos de sinusite crônica, né? E o tratamento dela é cirúrgico, não é antifúngico. Sempre que temos uma sinusite fúngica, o tratamento é cirúrgico, não é da antifúngico. Tudo bem? Então, até agora a gente teve o quê? Critérios clínicos para fazer o diagnóstico de uma sinusite. Quais são os exames que a gente pode utilizar no auxílio do diagnóstico da sinusite? Mas não é necessário obrigatoriamente. Lembra, se você tem os critérios clínicos, você já pode, eventualmente, já começar o tratamento do paciente, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar de tratamento, né? O que a gente faz para um paciente que se apresenta com tratamento, né? A gente precisa de um tratamento para rinocinusite. Lembra dessa figura que a gente falou lá atrás? Então, quais são os objetivos do tratamento? Primeiro, acabar com a obstrução do ósseo. É essencial que o ar entre dentro do seio e que as secreções saiam. E a segundo é acabar com a infecção, de maneira que você não faça com que aquele ciclo vicioso se mantenha, né? Os objetivos a gente tem aqui: controlar a dor, controlar a infecção, diminuir o edema dessa mucosa, fazer com que essas secreções saiam do seio adequadamente e permitam que o ar entre dentro do seio, para que aquela fisiologia do seio retorne ao normal. E óbvio, se você tem algum fator predisponente que está levando a uma sinusite crônica ou a uma sinusite de repetição, é mandatório, é obrigatório que esse fator seja tratado. Então, no caso das sinusites crônicas e no caso das sinusites de repetição, a investigação ela é mais obrigatória do que na sinusite aguda, porque é um fator isolado a sinusite aguda. Pode ser uma ocorrência isolada do ano. Na crônica e na repetição, a gente sempre vai investigar esses pacientes. E normalmente a gente usa uma nasofibroscopia, no mínimo, e uma tomografia de seios paranasais. Tudo bem? Então vamos lá. Lembra da roda? A gente tinha falado lá na frente dos 4 sintomas. Vocês lembram qual eram os 4 sintomas? Então, R de rinorreia, para adultos isso, né? O O de obstrução nasal, o D de dor, cefaleia ou dor facial, e o A de anosmia ou hiposmia. Tudo bem? Presta atenção nesse gráfico. Então, vocês têm um paciente que tem esses sintomas, sendo 2 deles, pelo menos, e pelo menos obrigatório, a rinorreia ou a obstrução. E a gente tem aqui a intensidade dos sintomas nesse eixo vertical, e a gente tem os dias de duração dessa quadro aqui no eixo horizontal. Então, a gente tem 3 tipos de quadro. O primeiro quadro é um paciente que vai começar a ter sintomas, ele começa a ter sintomas e esses sintomas vão aumentando no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia e depois vão diminuindo até que uma hora eles desaparecem. Esse é um tipo de paciente, certo? O segundo paciente é um paciente que vai ter
sintomas que começam a aumentar, então ele aumenta, vai aumentando, 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 segundo, terceiro, quarto dia, daí começa a diminuir os sintomas. E lá pelo quinto dia, ele volta a piorar de sintomas e aí mantém esses sintomas por mais de 10 dias. Então, esse é um segundo tipo de paciente. E tem um terceiro tipo de paciente que ele vai começar os sintomas e esses sintomas vão aumentando de intensidade, vai aumentando de intensidade e se mantém por mais de 10 dias. Tudo bem? Então, nós temos 3 tipos de sintomas, de pacientes. O paciente que o sintoma aumenta, aumenta, aumenta rápido e diminui e antes de 10 dias termina. O paciente que os sintomas aumentam, aumentam, começam a diminuir e lá pelo quinto dia piora. E os pacientes que vão aumentando os sintomas continuamente e mantêm por mais de 10 dias. Desses 3 pacientes, quais deles a gente pode falar que isso é provavelmente um quadro bacteriano? Então, o quadro bacteriano é o dos 2 pacientes que tem a curvinha verde e a curvinha rosa aí que vocês estão vendo. Então, aquele paciente que os sintomas estavam melhorando e pioram no quinto dia e se mantém, ou o paciente que tem um quadro que dura mais de 10 dias, são os pacientes que provavelmente têm uma infecção bacteriana. E esses pacientes são aqueles pacientes que a gente tem que dar antibiótico. O paciente que tem a curvinha roxinha, que os sintomas aumentam e diminuem, duram menos de 10 dias com melhora, provavelmente esses pacientes têm quadros virais. Então, esse paciente não precisa usar um antibiótico. Tudo bem? Então, lembra, critérios clínicos para a gente conseguir diagnosticar e tratar uma sinusite aguda. RODA ou RODIC, lembra os sintomas? Sendo que, se esses sintomas eles pioram no quinto dia e se mantêm por mais de 10 dias, ou eles têm duração maior do que 10 dias, esses 2 pacientes precisam de tratamento com antibiótico. Tudo bem? Aquele outro primeiro paciente, vocês vão dar só sintomáticos. Tá certo? Então, vamos pensar como que nós vamos tratar esses pacientes. Então, na sinusite bacteriana aguda. A gente vai usar os que estão em vermelho. Todas essas medicações são medicações que a gente pode usar nas rinossinusites. Para as rinossinusites bacterianas agudas, a gente tem que usar, porque isso tem evidência na literatura, um antimicrobiano, um antibiótico e um corticoide sistêmico ou tópico. Tudo bem? A lavagem nasal, da mesma maneira que na rinite, a gente indica para todo mundo. Tudo bem? Porque isso ajuda na eliminação da secreção mecânica, né? Mecanicamente a gente elimina a secreção e a gente ajuda que o transporte mucociliar funcione mais efetivamente. Tá bom? Bom, qual que é, ou quais são, o que a gente pode usar de antibacterianos, de antibióticos? Ainda mesmo hoje, a droga de escolha para o tratamento das sinusites bacterianas agudas é a amoxicilina, tanto em adultos quanto em crianças. Né? Qual o tempo de tratamento da sinusite aguda? É normalmente entre 10 e 14 dias. Se o paciente tiver alergia à penicilina, a droga primeira de escolha que a gente pode usar é um macrolídeo. E dos macrolídeos, o único que tem boa efetividade nos quadros de vias aéreas superiores é a claritromicina. A azitromicina não é uma boa droga para vias aéreas superiores atualmente, porque ela tem uma resistência muito grande. Pode usar-se também nos quadros de alergia à penicilina, por exemplo, uma cefalosporina de segunda geração. Pode ser a acetilcefuroxima, pode ser o cefixima. Também são drogas importantes. Se o paciente já fez uso de um antibiótico nos últimos 3 meses ou tem história de infecções de repetição, não é adequado a gente utilizar a primeira escolha, ou seja, a amoxicilina ou o macrolídeo. Né? A gente já vai usar uma segunda escolha, que ela são medicações com espectro um pouquinho maior. Então, no caso dos pacientes que não têm alergia à penicilina, a gente pode usar a amoxicilina com ácido clavulânico, por exemplo, ou uma cefalosporina de segunda geração de cara. Né? As outras medicações podem ser usadas, mas a gente vai usar para aqueles casos que não resolvem com o primeiro ou o segundo tratamento.
né? Junto disso, a gente vai associar ou um corticoide sistêmico, mas mais comumente a gente usa o quê? Corticoides tópicos, que vão ajudar a diminuir o processo inflamatório dentro do nariz, além da lavagem nasal. Certo? Bom, e para sinusite crônica? Então, tá, a gente já falou como faz diagnóstico, como tá, mas e para sinusite crônica, o que a gente usa? Então, normalmente para sinusite crônica, a gente não usa antibiótico. A gente vai usar corticoide tópico e lavagem nasal, para tentar manter aquele quadro crônico mais bem controlado possível ou fazer com que ela desapareça. Quando a gente usa antibiótico nos quadros crônicos? Quando ocorrem as agudizações. Então, quando acontece a agudização do quadro, e normalmente o paciente se queixa de dor, a gente pode usar o antibiótico. Tudo bem? E se a gente for escolher o antibiótico, também não adianta usar a primeira escolha, que é a amoxicilina. Você já tem que usar um antibiótico com espectro maior. Ou a amoxicilina com ácido clavulânico, ou uma cefalosporina de segunda geração. Tá bem? Então, esse é o quadro que a gente tem que ter na cabeça quando a gente está atendendo um paciente com queixas de sinusite e tentar botar ele ou no agudo, ou no crônico agudizado, ou no de repetição. E para cada paciente a gente vai determinar uma estratégia de terapêutica. Tá bem? Vamos falar agora, só para terminar a aula, de uma coisa que pode ser que vocês encontrem, que são as complicações das rinossinusites. Então, assim, por que a gente tem essas complicações, né? Então, tem as complicações orbitárias, as complicações ósseas, as complicações intracranianas. Porque os seios paranasais eles estão em íntimo contato com essas estruturas, né? E qualquer infecção no seio paranasal pode migrar para essas estruturas ou por via hematogênica, ou por continuidade, ou seja, uma comunicação direta, ou por contiguidade. Só porque elas estão próximas, você pode fazer com que a infecção passe de um lado para o outro, por exemplo, atravessando uma sutura. Tudo certo? Dessas complicações, quais são as mais comuns? As mais comuns são as celulites orbitárias. São as complicações orbitárias. Dentre as orbitárias, as celulites, que eu vou já mostrar um quadro para vocês. Depois, nós temos as infecções intracranianas, mais comuns. Sendo que das intracranianas, a mais comum é a meningite. E, mais raramente, as infecções ósseas, que são as osteomielites. Então, vamos olhar aqui umas figuras para vocês entenderem. Do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo aqui um menininho que chega no PS com esse quadro, com o olho fechadinho, com proptose, que é a projeção anterior do olho, hiperimeia e edema. Isso é o quadro da celulite orbitária. Tudo bem? Por que é importante a gente saber que sinusites podem ser complicadas? Porque normalmente o tratamento da sinusite complicada ela é cirúrgica. Então, você tratar só o quadro de celulite pode fazer que ele não melhore rápido se você não tratar a causa dele, que é a sinusite. Então, o tratamento ele anda junto. Aqui do lado direito da tela, vocês têm essa bola na testa do paciente, que na verdade o que aconteceu aqui é que ele teve uma osteomielite frontal e o osso da tábua frontal, aqui do seio frontal, desapareceu, que ele foi necrosado. E aqui temos secreção embaixo da pele. É como se isso aqui fosse uma bolinha de ping-pong, que se você apertar assim, ela é bem molinha, né? E aqui a gente tem uma complicação intracraniana, que é o abscesso epidural. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós tínhamos um paciente com rinocinusite, e aqui ó, a gente tem um abscesso aqui epidural, e aqui a gente tem outro abscesso epidural aqui. No outra tomografia, na outra ressonância aqui, ó, aqui está o abscesso epidural. E se vocês perceberem, esse paciente fez esse abscesso por causa de uma rinocinusite aqui, ó, no seio maxilar. Então, provavelmente, esse quadro, por via hematogênica, levou ao desenvolvimento desses abscessos aqui. Tudo certo? Então, é uma coisa que pode acontecer. E a gente tem que desconfiar. Então, se vocês pegarem um quadro de meningite, essa meningite tem que sempre estar na cabeça. Ela é primária do sistema nervoso central ou ela é secundária a sinusite? Se for primária, vocês vão tratar e ela vai se resolver. Mas se ela for secundária,
provavelmente vocês vão ter que precisar de um otorrino, porque ele vai ter que tratar aquela sinusite que deu esse quadro. Tudo bem? Então, só para fechar, quando a gente indica o tratamento clínico? Nessas situações todas. Todas elas são indicações de tratamento clínico, ou, desculpe, de tratamento cirúrgico. Ou quando o tratamento clínico não resolve, ou quando tem sinusite fúngica, ou quando tem sinusite complicada, ou quando tem alguma coisa de fator predisponente para que está gerando aquela sinusite. Né? E o objetivo do tratamento clínico é sempre fazer com que o ar entre dentro do seio e as secreções saiam. Porque na cirurgia o que a gente faz é a ampliação e a comunicação dos seios paranasais com a fossa nasal. E isso restabelece a fisiologia do seio paranasal e o paciente resolve o problema sinusal. Tudo bem? Bom, era isso que eu precisava falar para vocês. Depois o professor Maurício vai dar as orientações do que a gente vai fazer com essa aula. Vamos ter umas atividades e eu encontro vocês na aula presencial para a gente tirar as dúvidas e fazer algumas outras atividades. Tá bem? Então, nos vemos daqui uns dias. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.